Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui no canal AD Tempo Central em Tianguá, igreja esta que é presidida pelo pastor Silas de Souza Cabral. Por conta do decreto estadual, nós não podemos realizar nossa escola bíblica dominical presencialmente. No entanto, estamos aqui reunidos e unidos em um só propósito através das redes sociais para anunciarmos as boas novas do Senhor Jesus. Neste momento, eu gostaria de iniciarmos o nosso trabalho com uma oração, pedindo a Deus a súplica para que Ele possa amenizar esta pandemia. Na realidade, nós vamos pedir para que Deus possa erradicar essa pandemia. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Deus bendito e amado, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui neste canal para transmitirmos a Tua palavra. Pai de eterna bondade, te pedimos, ó Pai, mais uma vez, pelos Teus filhos, ó Pai, que estão, Senhor, enfermos, aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que já conhecem a Tua palavra, meu Pai, e nesse momento clamam, Senhor, por socorro, clamam, ó Pai, por uma cura. Por aqueles, ó Pai, que ainda não te conhecem, ó Deus, mas que apenas ouviram falar de Ti, ó Deus. Tu és poderoso, meu Pai, para também, ó Pai, estender a Tua mão poderosa sobre aquelas almas, ó Pai, salvá-las, Senhor, da morte física e da morte eterna. Deus de eterna bondade, pois eu te peço também, meu Pai, que o Senhor cesse, Senhor, ó, toda dor, toda lágrima, meu Pai, nesse momento de pandemia sobre os moradores da terra. Pai de eterna bondade, também te peço uma bênção especial pelo nosso pastor, o pastor Silas, que está à frente, Senhor, desse trabalho. Dá-lhe, Senhor, entendimento, ó Pai, dá-lhe unção, ó Pai, dá-lhe discernimento espiritual para conduzir, Senhor, a Tua igreja nesse momento de crise. Pois é isso que te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós iremos agora ouvir um hino da nossa harpa cristã. Hino de número 302. No mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em nada Israel murmurou. Ó, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, com noiva verdade ao céu. Tu vives, irmão, murmurando, tão como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para dar. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esquecer. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, com noiva verdade ao céu. E mesmo se as ondas fugirem do revolto bravo e o mar, os céus poderás se abrirem, se um
cima tu deves olhar, um leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurar, eles cantam um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, ó noiva, levar-te ao céu. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, até a chegar celestial. Em vez de murmurar, eles cantam um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, ó noiva, levar-te ao céu. Meus queridos e amados irmãos, nós acabamos de ouvir aí um lindo louvor para a nossa edificação espiritual. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui para levar a palavra de Deus. Este quem vos fala é o presbítero José Ribamar e eu me congrego aqui na AD Tempo Central em Tianguá e faço parte aqui da superintendência da Escola Bíblica Dominical, né? Estou no cargo aqui de superintendente e nesse domingo maravilhoso nós iremos estudar a lição de número 12, né? Nós estamos estudando a revista do primeiro trimestre do ano de 2021, revista esta que tem como título O Verdadeiro Pentecostalismo. E nessa oportunidade iremos estudar a lição de número 12. Lição essa que tem como título A Urgência do Discipulado, né? É urgente a questão do discipulado nos nossos dias. Meus queridos e amados irmãos, nós iremos agora apresentar para os irmãos a nossa lição de hoje, né? A lição de número 12, como já foi bem falado, e essa revista ela tem o nosso comentarista, que é o pastor e comentarista Ezequias Soares, né? Ele comentou aí a nossa revista do primeiro trimestre do ano de 2021. Nós temos 13 lições e a lição de hoje é a lição de número 12, né? E vamos iniciar aqui a nossa lição com uma leitura bíblica, né? A nossa leitura bíblica ela está aqui em Mateus, no capítulo de número 28, versículo 16 ao 20, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Vamos para a leitura bíblica, né? Leitura bíblica nos diz: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas
que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso textuário encontra-se em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática nos diz: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Meus queridos e amados irmãos, a lição de hoje é de suma importância para todos nós. Todos nós nunca deixaremos de aprendermos. Todos nós estamos aprendendo todos os dias. Até o último dia da nossa vida, nós estaremos aprendendo. Alguns em menor escala, outros em maior escala. Todos nós aprendemos uns com os outros, mas todos nós aprendemos e temos o dever de aprender com o Senhor Jesus. Meus irmãos, o ponto central da nossa aula de hoje é discipular. Discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. O cristão ele precisa se desenvolver, e esse desenvolvimento ele só vem com o aprendizado da palavra de Deus. A nossa lição ela tem 3 pontos, né? O primeiro ponto fala a respeito do que é discipulado. O segundo ponto é o tripé do discipulado, no palavra, comunhão e serviço. E o terceiro tópico, o terceiro ponto, fala a respeito do discipulado e o crescimento sadio da igreja, né? Estão divididos aí outros subtópicos para a nossa lição de hoje, tá certo? Vale lembrar que esta é a revista Adultos do primeiro trimestre da CPAD. Amados e queridos irmãos, né? Eu gostaria de dizer para a igreja do Senhor que nos tempos antigos, né? Nos tempos antigos, lá na época em que o Senhor Jesus estava entre nós, né? De acordo com a tradição do seu povo, né? Da tradição dos judeus, né? As crianças elas eram apresentadas ao conhecimento a partir dos 6 anos de idade. A partir dos 6 anos de idade, muitas crianças elas eram entregues a um rabino, e aquele rabino então teria a missão de ensinar a palavra de Deus àquelas crianças, e elas iam aprender não somente a palavra, mas boas maneiras, normas de convivência, mas tudo é pautado e direcionado pela palavra de Deus, né? Ou seja, há um ditado popular, né, que diz: eu aprendi na carta do ABC, na cartilha do ABC. Na realidade, no judaísmo,
a cartilha que ensinaria todas as crianças era o Antigo Testamento, né? Então a criança, ao ser entregue a um rabino, ela ia ser orientada em toda a Escritura Sagrada. Esse rabino, ele tinha essa incumbência, né, de ensinar a palavra de Deus à criança. E segundo aí alguns estudiosos, né, por volta dos 10 anos de idade, uma criança ela já tinha, aqueles que se saiu melhor, eles já tinham todo o Velho Testamento já memorizado, né, já ali mesmo cauterizado na sua mente, né? A mente daquela criança já estava com todo o Velho Testamento, né? Jesus passou certamente por essa fase da vida, e é tanto que aos 10 anos de idade ele então foi arguido por os doutores da lei e ficaram admirados como ele respondia a todas as escrituras, tá certo? Isso era bem comum no Israel antigo. Porém, meus queridos e amados irmãos, aos 15 e aos 16 anos, né, só aqueles que realmente passavam naquele teste davam prosseguimento à vida de mestre, e a partir dali já começavam também a ser chamados de mestre, porque já estavam ensinando também a outras pessoas, tá certo? Então, isto era muito frequente, né, no Israel antigo, né? Isso é uma lição também para os nossos dias, que nós temos que educar não somente nossos filhos, mas também todo aquele que é alcançado pela poderosa mão do Senhor Jesus. Temos que ensinar a palavra de Deus, as primeiras letras, né? Ensinar aquilo que é no mínimo o básico para que uma pessoa possa se fortalecer na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, a nossa introdução diz que o discipulado, né, ele acompanha a pregação do Evangelho, né? Então, o discipulado nada mais é do que o ensinamento da palavra de Deus, né? E a forma como a igreja trabalha, isso vai possibilitar no futuro a identidade daquela igreja, como aquela igreja está se projetando para o futuro, né? A forma como a igreja local desenvolverá, ela vai contribuir muito na formação do caráter dos cristãos que ali estão residindo naquela igreja, né? Nós não queremos uma igreja somente inchada com muitos membros, mas nós queremos uma igreja atuante, né? Aquela igreja que realmente tome para si as dores do Evangelho, né? Então, no nosso tópico 1, o que é discipulado, né? O termo discipulado, né, vem do discípulo, que significa aprendiz, aluno, né, ou seguidor, né? Então, esse termo aqui ele é muito utilizado, né? Discípulo ou aprendiz tem a ver com aquilo com quem está aprendendo, né? E Jesus, ele, ao subir, né, para o céu, ele deixou aqui uma mensagem para os seus discípulos, né? Os discípulos de Jesus, durante 3 anos, eles aprenderam com o Senhor, tornaram-se mestres e agora tinham a responsabilidade de levar esta palavra às demais pessoas, né? Em Mateus, no capítulo 5, versículo 1, está escrito: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou, aproximou-se deles e os seus discípulos, né? Então, Jesus, quando ele se aproxima, né, que ele vai dar aqui as últimas instruções para os seus discípulos, né? Ele então faz esse convite, né, para que todos nós possamos transmitir a sua palavra, né? São instruções dadas pelo próprio Senhor Jesus, né? Na área espiritual, na área emocional e social. Então, o Senhor Jesus, ele preparou a sua igreja em todas as áreas, né? Fez diversos sermões ensinando eles a guardarem a sua palavra
e a se comportarem em determinados momentos em que ele não estaria presente, né? Então, o ministério do ensino ocupa um espaço muito relevante, né, no cristianismo, né? E ele é um dom. Então, quem tem a facilidade de ensinar, sinta-se agraciado pelo um dom dado pelo Espírito Santo, né? E o apóstolo Paulo faz uma recomendação que quem tem esse dom, que se dedique a ele, né? Que se dedique a ele para ensinar, né? Porque ensinando a palavra, nós estamos edificando mais ainda a Igreja do Senhor. Portanto, meus queridos e amados irmãos, é uma ordem do Senhor Jesus, né? Discipularmos e ensinarmos a guardar a palavra do Senhor aos novos convertidos. Jesus, como nós lemos aqui na nossa leitura bíblica, né? Jesus chegou para os seus discípulos e deu, né, a grande missão de evangelizar o mundo, né? Evangelizar e de fazer discípulos de todas as nações, né? E aqui ele fala que será feito discípulos, né? E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles fossem batizados. Jesus diz também que nós temos que ensinar a guardar todas as coisas, todas as palavras, né, todos os mandamentos que eles ouviram do próprio Senhor Jesus, né? É muito interessante isto aqui para nós. A grande comissão, amados irmãos, é o nome que se dá, né, às pessoas que Jesus chamou, né? Jesus chamou essas pessoas para levarem a sua palavra, né? Os discípulos, discipulado não é uma opção, né? É um mandamento, né? Todos nós somos chamados a fazermos discípulos, né? É uma marca que vem a caracterizar todos nós que somos cristãos. Esta grande comissão, meus queridos e amados irmãos, ela foi, né, direcionada justamente para esse propósito, né, para guardar todas as coisas, né, que Jesus tinha ordenado aos seus discípulos. Nós temos várias passagens bíblicas que falam que os discípulos deveriam guardar a mensagem do Senhor. E ao reter essa mensagem, posteriormente eles iriam transmiti-la a outras pessoas, né? E a mensagem foi transmitida e foi registrada para que nós também nos dias de hoje pudéssemos estar aqui nos deleitando nessa mensagem, né? A Bíblia diz também que uma das passagens aqui, em Atos, no capítulo 2, capítulo 4, versículo 1 e 2, né? E estando eles falando ao povo, né? Os seus discípulos estavam falando ao povo, né? E sobreveio aqui ao sacerdote e o capitão do templo, né? E os saduceus, doendo-se muito que eles ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então nós estamos entendendo aqui que depois que Jesus Cristo morreu, os discípulos, eles continuaram anunciando a mensagem do Senhor Jesus, né? Então, com a morte do Senhor, não cessaram de anunciar os mandamentos do Senhor, né? Em meio àquela tribulação, às aflições, em meio às perseguições, eles não cessaram de anunciar a palavra do Senhor. A educação cristã, né? A doutrina dos apóstolos, né? É algo fundamental para nós. A nossa igreja,
ela é uma igreja apostólica, né? Cristã apostólica, porque nós absorvemos os ensinamentos de Cristo, né? E também absorvemos os ensinamentos dos apóstolos, né? O que os apóstolos ensinaram, né? Nós também absorvemos. O que Cristo ensinou, nós também absorvemos para nós, né? Então, o Espírito Santo, ele teve um papel fundamental, porque o Espírito Santo inspirou os apóstolos, né, a orientar, a dirigir a igreja naquele primeiro século, né? E graças à ajuda do Espírito Santo, hoje nós temos o Novo Testamento, e ali no Novo Testamento nós temos o relato, né, fidedigno de que Cristo enviou aqueles homens para levar a sua palavra. A Bíblia diz que toda a tradição, todos os ritos, né, que os apóstolos eles tinham, né, que permanecer até os nossos dias, o Espírito Santo então trabalhou na vida daqueles homens, né? Aquilo que era legalismo foi tirado do meio da doutrina da igreja, né? Muitas leis cerimoniais, leis dietéticas, elas foram removidas, né? Não faziam agora parte da doutrina de Cristo, né? Cristo que é uma coisa espiritual, né? É aquilo que não está somente na aparência, aquilo que não está somente na aparência, né? Deus ele tem um zelo muito grande pelas almas das pessoas, né? A igreja, meus queridos e amados irmãos, ela tem um currículo, né? Ela tem um currículo. A educação cristã ela tem um currículo, e nós, né, nós temos um currículo a seguir, né? Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós então começamos a engatinhar na fé. Né? E precisamos conhecer quem é Jesus. Né? Precisamos conhecer quem é o Espírito Santo. Precisamos entender a Trindade, né? Precisamos entender o que são os anjos, né? Precisamos entender o que seja o pecado, né? Precisamos entender o que foi a expiação, o que é a salvação, o que significa a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus dentre os mortos, né? Então, todas essas questões, o novo convertido, a princípio, ele tem certa dificuldade de entender, e se faz necessário que alguém possa lhes ensinar, né? Jesus falou sobre muitas coisas, né? Não dá para a gente começar a absorver as coisas mais complexas, né? A gente vai aprendendo as coisas aos poucos, né? Primeiramente, vem a nossa conversão, o momento em que a pessoa tem aquele encontro maravilhoso com Cristo, recebe perdão de seus pecados, e ao receber o perdão de seus pecados, aquela pessoa então ela começa a andar por um outro caminho, né? Vai entendendo melhor as doutrinas bíblicas. E nós temos aqui a nossa síntese, né? No nosso primeiro ponto, que diz: o vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus. Então, o seguidor é aquele que leva em si as marcas de Cristo. Amados irmãos, o segundo ponto vai falar a respeito do tripé do discipulado, né? Palavra, comunhão e serviço, tá certo? Palavra, comunhão e serviço. É uma trilogia, né? Palavra, comunhão e serviço era a marca da igreja de Jerusalém, né?
logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo até hoje, né? A igreja, ela tem essa qualidade de levar a palavra. Tá certo? A palavra, meus queridos e amados irmãos, ela é a autoridade. É a autoridade. A palavra, ela é a autoridade. Esta autoridade, ela foi dada primeiramente por Deus. Deus deu a palavra. Primeiro, ele deu para os profetas. No Antigo Testamento, nós entendemos que Deus entregou aos profetas a sua palavra, né? A autoridade das Escrituras, ela é única, né? Pois a sua fonte é o próprio Deus. O próprio Deus entregou a palavra aos homens, né? E esses homens, eles falaram pelo poder de Deus, né? Pela autoridade e pela confiança que Deus deu a eles, né? Para que eles pudessem falar destemidamente a sua palavra, tá certo? Então, o próprio Deus falou primeiro com os profetas, e no Novo Testamento nós encontramos o Senhor Jesus falando diretamente para os seus discípulos, né? Assim como os profetas do Velho Testamento, eles anunciaram a palavra de Deus sem nenhum temor, né? Nem acrescentando, nem retirando. Da mesma forma também, os discípulos do Novo Testamento, eles anunciaram a palavra de Deus. E da mesma maneira também nós que ouvimos essa palavra, que temos experimentado esta palavra, nós temos a obrigação de anunciar a palavra tal como ela é. Não devemos fazer acréscimo nenhum, nem também retirarmos aquilo que porventura possa ser inconveniente a determinadas pessoas, né? O que é a palavra de Deus, ela tem que ser anunciada. Isto é o que garante a eficácia do Evangelho, um Evangelho sem fraude, né? Nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Nós não pregamos um Evangelho fraudulento, né? O apóstolo Pedro aqui, na sua segunda carta, né? Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor Jesus, né? Então ele mais uma vez aqui ressalta a importância da palavra, né? Isto quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos, né? Ou seja, Paulo e Pedro e os demais apóstolos, eles então escreviam cartas para as igrejas, e essas igrejas liam aquelas cartas e passavam a viver conforme a orientação dos apóstolos que haviam escrito aquela recomendação, certo? Esse ensino, né, ele se baseia tanto nas escrituras, né, quanto na própria experiência, né, porque os apóstolos tinham as escrituras ao seu alcance e também as experiências que eles iam tendo no dia a dia, como o Senhor agia no meio deles, né? Isto era repassado para a igreja, né? E também nós, nos nossos dias, nós temos a palavra de Deus, né? E também temos os testemunhos de muitos dos irmãos, né, que receberam graças, né, receberam favores de Deus. E esses testemunhos muitas vezes são contados na igreja, e aquilo ali ajuda a fortalecer a fé dos demais irmãos. Isto é muito importante para que a igreja possa experimentar o quanto o Senhor é bondoso e misericordioso para com a sua igreja, né?
nós entendemos aqui também que a comunhão, meus queridos e amados irmãos, a comunhão que eles tinham, né, era ter tudo comum e partilhar da mesma crença, né, partilhar da mesma crença. Comunhão é algo muito importante no meio do povo de Deus. É necessário que haja comunhão, uma koinonia, né? Significa partilhar, né? Partilhar mutuamente, né? Partilhar mutuamente, né? Há uma partilha. O crente, ele deve compartilhar, meus queridos e amados irmãos, das suas experiências, das suas vitórias, das suas tristezas, e assim, para se cumprir a palavra de Deus, que nós temos que muitas das vezes levar a carga uns dos outros, né? A comunhão, né, ela é muito importante para todos nós, né? Então, aqui no Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo, né? O Salmo aqui 133, versículo 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é bom, meus queridos e amados irmãos, que vivamos em união, né? Nós estamos em tempos difíceis, Infelizmente, meus queridos e amados irmãos, o inimigo tem trabalhado no meio do povo para provocar uma desunião, uma desagregação, né? O inimigo tem trabalhado de tal maneira para desagregar a família, né? Desagregar a igreja, né? E os pastores, né, têm sofrido muito, as igrejas têm sofrido muito com o sectarismo que muitas das vezes permeia, quer adentrar dentro da igreja, o partidarismo, né? Alguns, né, como já na época dos apóstolos, né, diziam que pertencia a um grupo que era de Paulo, outro a Apolo, outro a Pedro, a Cristo. Isso não é bom de maneira alguma. O ideal, meus queridos e amados irmãos, é que a igreja seja unida, uniforme, né? Uma só forma, um só corpo, e esse corpo ele não pode estar em desarmonia. O corpo de Cristo, ele é um corpo harmônico. Há uma comunhão. Nós não podemos permitir que haja uma divisão no meio do povo, né? Uma divisão no meio do povo. O povo tem que ser só um. O corpo de Cristo é um. E essa divisão dos últimos dias, uma divisão que eu digo até provocada pela mídia, né? Pela mídia. A mídia, ela tem sido de certa forma responsável pela desagregação, por muitas das vezes provocar até uma desunião entre os irmãos. Então é preciso que tenhamos muito cuidado para não sermos influenciados pela mídia. Não vamos deixar que a nossa comunhão de irmão para com irmão possa ser afetada pela mídia, pelas opiniões que estão lá fora, que chegam, que bombardeiam as mentes das pessoas, né? E de repente a pessoa passa a expressar não mais a aparência de Cristo, e sim uma aparência com o mundo secular. Os antigos cristãos, eles eram chamados, aliás, os primeiros discípulos, eles foram chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos, porque eles imitavam a Cristo. E na realidade, ser chamado de pequeno Cristo naquela época era, de certa forma, um termo agressivo, né? Era um termo depreciativo, né? Chamando aquelas pessoas de imitadores de Cristo. E nós não podemos deixar de ser imitador da mídia. Nós temos que deixar de ser imitador de mídia. Nós temos que passar a imitar a Cristo. Passar a imitar a Cristo cada vez mais. Amados irmãos, o apóstolo João também aqui, ele nos diz que
Jesus dizendo, né, que vós sereis meus amigos, né, se fizerdes o que eu vos mando, né? Jesus aqui faz esse apelo, né? A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta união, ela é horizontal e ela é também vertical, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O amor de Deus, né? A comunhão do Espírito Santo de Deus também estão aqui implícitos nesta comunhão. Essa palavra comunhão, já foi falada aqui, significa em grego koinonia. Comunhão significa compartilhar, participar mutuamente de alguns eventos em comum ou acordo, né? Então, é uma palavra grega que nós temos que vivenciar essa experiência de comunhão, né? Uma experiência total, né? Tanto envolve comunhão de pensamentos, comunhão de doutrina, de ensinamentos, né? Comunhão em todas as áreas da nossa vida. A comunhão aqui no Antigo Testamento, meus queridos e amados irmãos, ela existia, mas ela não foi experimentada na sua totalidade por aquelas pessoas que ali viveram naquele período, né? Ela não foi experimentada na sua totalidade. Abraão, ele, embora tenha sido chamado aqui de amigo de Deus, né? Moisés tenha falado também com Deus face a face, né? Eles não provaram a mesma comunhão dos crentes aqui do Novo Testamento, né? Os crentes do Novo Testamento, eles provam uma comunhão diferenciada, né? É uma comunhão que ela vai nos dar acesso a Deus. É uma comunhão diferente, né? Nós amamos o nosso próximo, né? Amamos realmente de coração, nos condoemos com a dor alheia, né? Nenhum cristão dos dias atuais, se ele for um cristão verdadeiro, ele não vai ficar alegre ou satisfeito em ver um ser humano, né? Por mais que aquele ser humano tenha ideias contrárias às suas, pensamentos contrários aos seus, nós não vamos nos alegrar com o infortúnio alheio, né? Nós não nos alegramos, né? Já no Antigo Testamento, quando uma nação inimiga ela era destruída pelo Israel, né? Então aquele povo se alegrava pela derrota daquele inimigo. Mas o cristão do Novo Testamento não, ele é diferente. O cristão do Novo Testamento, ele não se alegra com a derrota de ninguém. Por mais que aquela pessoa tenha praticado algo de errado, né, que mereça realmente ser apenado, o cristão verdadeiro, ele está preocupado com a alma daquela pessoa, né? Aquele cristão verdadeiro, ele clama para que aquela pessoa que está indo pelo caminho errado, para aquela pessoa que errou o alvo, que ela possa novamente voltar para o centro, converter-se, né, do seu mau caminho, né, aceitar a Cristo como seu Salvador e receber então a vida eterna, né? Nem que para isso seja o último ato que aquela pessoa deva fazer, como aquele ladrão ali da cruz que se arrependeu ali, já naquela cruz, mas encontrou a salvação. E nós nos alegramos por isso, né? Nós nos alegramos por isso. A igreja de Jerusalém, né? Ela nos seus primeiros dias, ela deu essa lição ao mundo, uma lição de fraternidade, né? De fraternidade, de olhar para o próximo e estender a mão, né? Aqui em Atos, no capítulo 4, versículo 32, nos fala que era um coração, né, e uma alma só, né, que irradiava todos aqueles que ali estavam, né? Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, né?
mas todas as coisas lhe eram comuns, né? É preciso também aqui fazer um esclarecimento, né, a respeito do trabalho que foi desenvolvido no primeiro século, né? Os nossos primeiros irmãos, eles estavam cientes, né? Estavam crendo que Jesus Cristo ainda iria retornar naqueles dias, né? Naqueles dias Jesus Cristo iria retornar. E então eles se desprenderam, né? O Espírito Santo, de certa forma, fez com que eles se convertessem. Os bens que eles possuíam, eles vendiam, depositavam aos discípulos. Foi uma ação do Espírito Santo, porque algo terrível estava para acontecer, né? Se você é um estudante da palavra de Deus, né, vai saber muito bem que no ano 70, né, ou seja, aí aproximadamente 37 anos aí depois da morte de Jesus, a cidade de Jerusalém foi totalmente devastada, né? Foi totalmente devastada. E de que adiantava a pessoa acumular bens naquele período se todos aqueles bens eles de repente viraram poeira, viraram cinzas, né? Então o Espírito Santo tocou no coração daqueles irmãos para que eles pudessem se desprender, né, de todos os seus bens materiais, e eles experimentaram uma nova dimensão da palavra de Deus. Isso não significa dizer que isso tende a acontecer nos nossos dias, né? Nós temos um outro sistema de vida nos nossos dias. Bom, a Bíblia também diz que todos os crentes, né, tinham o mesmo propósito, né, a mesma esperança, né, servindo ao Senhor com singeleza de coração. A comunhão na igreja, né? A comunhão na igreja é algo fundamental para nós nos nossos dias, né? A igreja, ela é um organismo vivo, né? E esse organismo vivo, ele requer uma comunhão, né? Já o serviço, né? O serviço que era praticado pelos nossos irmãos, né? O termo aqui serviço, quando se fala em serviço aqui no Velho Testamento, se refere ao ato, ao trabalho exercido por um sacerdote, né? Por um sacerdote na igreja passada, né? Então trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras, né? Então, o termo serviço aqui ele é muito amplo aqui nas escrituras, né? O termo isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo, né, segundo as suas instruções, né? No Antigo Testamento se relaciona com a maioria das vezes aos sacerdotes no santuário, né? Quando o sacerdote ele estava ali ministrando em um santuário, tá certo? E aquele tipo de trabalho era chamado de serviço aqui de acordo com as escrituras, né? Aqui em Josué, no capítulo 15, capítulo 24, versículo de número 15, nós temos um texto bíblico que atesta para essa realidade, né? Josué diz aqui: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, né? Josué traz isso aqui para o confronto. Vocês querem servir ao Deus verdadeiro, né? Vocês sacerdotes, vocês que aqui estão, vocês nação de Israel, vocês vão adorar ao Senhor ou vocês vão adorar os outros deuses, né? Os deuses que os seus pais serviram, né? Os deuses que estavam do outro desculpa, do outro lado do Jordão. Então vemos aqui o termo serviço, né, aplicado aqui no Velho Testamento, tá certo?
Na igreja primitiva, né, de Jerusalém, o serviço cristão está representado, né, sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, né, na comunhão, no partir do pão. Os apóstolos, meus queridos e amados irmãos, quando eles viram a igreja crescer em números, né, de pessoas, e a ocupação deles, ela passou a ser muito grande, né? Eles não tinham mais como absorver toda a demanda do povo, né? Assim como Moisés, quando ele tirou aquele povo lá do Egito, o povo vinha consultar Moisés, né? E aquilo ali cansou Moisés, né? Até que o sogro de Moisés então faz aquela intervenção, e Moisés então, sabiamente orientado por Deus, fez a divisão do trabalho. Os apóstolos também aqui, eles então escolheram um serviço para fazer, né? Então os apóstolos, quando viram a dimensão do povo, o trabalho que tinha para ser realizado, eles instituíram diáconos na igreja e distribuíram funções ali para aqueles diáconos. E eles passaram então a dedicar-se à palavra e à oração. Era o serviço dos apóstolos, né? Dedicaram-se à palavra e à oração. Muitas das vezes, meus queridos e amados irmãos, nós temos que optar. Nós não podemos dar conta de todo o serviço, de toda a demanda da obra de Deus. Então a gente faz opções, né? Alguém pode optar para se dedicar à oração. Isso é muito bom. Como a igreja do Senhor está necessitando nesses dias atuais de intercessão. Alguém dedica-se à palavra, ao estudo da palavra. Isto é maravilhoso, porque ao estudar a palavra, espera-se daquele mestre, daquela pessoa que estudou a palavra, que ele possa transmitir a palavra, que ele possa ensinar a palavra. E os apóstolos optaram por essas duas vertentes. Vamos nos dedicar à palavra, vamos nos dedicar à oração, e os outros serviços foram delegados a outras pessoas, né? Muito importante isso aqui, né? O nosso terceiro ponto, amados irmãos, vai falar do crescimento espiritual, né? O crescimento espiritual, né? O crescimento espiritual, ou seja, a igreja, ela precisa, né, do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão, né? A igreja, ela tem que crescer. A igreja, ela não pode ficar estagnada no tempo, né? Não pode ficar parada de maneira alguma. A igreja, ela vai crescendo. Porém, ela tem que crescer firmada na rocha. A igreja não pode simplesmente inchar, né? Ter uma grande quantidade de membros e aqueles membros, eles não expressarem, né, mudanças naquela sociedade. Meus queridos e amados irmãos, é preocupante esse crescimento, né? É preocupante esse crescimento. Eu tenho um dado aqui do IBGE, tá certo? O IBGE fez um estudo, tá certo? E nesse estudo, né, ele fez uma projeção para o crescimento da igreja evangélica no Brasil. E segundo aqui os técnicos e pesquisadores e cientistas do IBGE, em 2032, o número de evangélicos, ele vai ultrapassar o número de católicos no Brasil. Mas vem agora uma outra preocupação para nós. Nós não queremos somente um número numérico. Nós queremos qualidade nesse número. Quando nós fazemos uma análise a nível de Brasil, e quando se trabalha a nível de Brasil, e quando nós estudamos e sabemos
que o estado do Rio de Janeiro é o estado que proporcionalmente ele tem o maior número de evangélicos do Brasil, o estado do Rio de Janeiro. No entanto, é um estado que tem sérios problemas sociais, sérios problemas com os homens que ocupam os cargos públicos a eles delegados ali naquele estado. É um estado que tem um número altíssimo de violência. Então a gente percebe que aquela quantidade de evangélicos, ela não tem influenciado muito no caráter daquela sociedade. E nós queremos que esta quantidade de evangélicos, que segundo o IBGE vai ultrapassar a quantidade de católicos romanos no ano de 32, tenha qualidade. E esta qualidade somente será obtida se verdadeiramente houver um compromisso daqueles que estão hoje à frente do Evangelho em transmitir a palavra tal como ela é, não fraudando a palavra do Senhor, transmitindo ela com responsabilidade, transmitindo ela com amor, com serenidade, não fraudando as Escrituras de maneira nenhuma. Então, esse crescimento numérico, né, é um processo que se dá através do discipulado. Nós vamos instruir os novos convertidos, né, sobre vários aspectos da vida cristã. Porém, se a igreja não instruir essas pessoas, né, elas vão crescer tendo uma ideia totalmente distorcida daquilo que é o Evangelho, daquilo que é as Sagradas Escrituras, daquilo que é os mandamentos do Senhor. No que nós temos visto nos nossos dias, infelizmente, são muitas roupagens de Evangelho, né? Há muitas denominações que apresentam Cristo diferente do Cristo que é nas Escrituras. Não apresentam realmente a sã doutrina. Não ensinam realmente a sã doutrina. E diga-se de passagem, em muitas de suas celebrações, não se ensina, não se edifica a palavra. Edifica-se ao homem, o homem é o centro, né? Trazendo o homem para o centro das atenções. E o centro das atenções, ele é Cristo. Cristo é o centro. A igreja, ela é cristocêntrica. A nossa mensagem tem que ser uma mensagem cristocêntrica. O homem, ele precisa de Cristo para sobreviver. Ele precisa de Cristo para sobreviver. E o que nós temos visto é o inverso disso. É o inverso. É como se a igreja, é como se as pessoas, é como se Deus precisasse daquelas pessoas. É como se Deus precisasse. E é o contrário. É o homem que necessita de Deus. Esse processo de discipulado, ele proporciona à igreja, né, esse crescimento numérico, sadio, e um crescimento também espiritual, né? Atos 9:31 diz que assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, né? Amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele fez viagens missionárias, abrindo igrejas, estabelecendo igrejas. Mas me chama aqui o fato, né, que na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, né, ele não foi abrir novos trabalhos. A Bíblia diz que ele foi então edificar, ele foi ensinar, né? Ele foi discipular a igreja, né? Algumas igrejas foram edificadas depois que houve ali aqueles
dia de Pentecoste, e aquelas pessoas voltaram para as suas cidades, seus lugares, e muitos levaram a palavra, né? E esta palavra, ela chegou em muitos lugares, né? E Paulo, ele foi enviado, né, para a cidade aqui de Éfeso, tá certo? Para ensinar a igreja, para formar, para treinar obreiros, né? É muito importante que haja também nos nossos dias um treinamento, né? É preciso que o cristão queira, esteja aberto. E muitas das vezes o cristão não quer. Tem muitos cristãos que acham que já sabem de tudo, que conhecem tudo. E na realidade as coisas não são bem assim, né? A Bíblia diz que nós temos que seguir, prosseguir, conhecer ao Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, nós temos que continuar aprendendo do Senhor. Nós temos que continuar aprendendo do Senhor. O Senhor tem muito a nos ensinar. A igreja de Antioquia era uma igreja gentílica, né? A nossa revista diz que era uma igreja gentílica, muitos costumes diferentes, haviam gregos, né? E outros povos certamente ali, e os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-la, né? E Barnabé, por sua vez, né, concluiu que ninguém melhor do que Paulo, né, ou Saulo até o então momento, para lhes ajudar naquela obra, né? Porque eles tinham costumes diferentes. As pessoas, quando chegam na igreja, elas têm costume diferente, elas têm hábito diferente, e se faz necessário que essas pessoas possam então aprender, possam então ser discipuladas, né? Possam ser encaminhadas na obra de Deus. A igreja de Antioquia, né, era gentílica, né, identificada como gregos, né? Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-la. Já foi mencionado aqui. Isso está registrado aqui no livro de Atos, né? No capítulo 11, versículo 19 ao 22. Né? E diz aqui que havia alguns homens, né, que haviam fundado ali aquela igreja. E esses homens, então, por não pertencer ainda, não ter bebido da fonte dos apóstolos, né, tinham, às vezes, distorção da doutrina, porque existem pessoas que erram por desconhecer, mas existem aquelas pessoas que erram conhecendo. Aquele que erra por desconhecer, ele é passivo de ser ensinado e até absorve o ensinamento, né? Absorve o ensinamento e não mais crê de maneira errônea. Então, a igreja, ela deparou-se, né, com esse problema dessas pessoas que foram convertidas, porém com costumes diferentes, e Saulo e Barnabé fizeram uma grande obra para fazer então aquele trabalho, tá certo? Meus queridos e amados irmãos, nós chegamos aqui ao final da nossa escola bíblica dominical, né? Eu quero agradecer aqui a todos os meus queridos e amados irmãos que estão agora a nos assistir a essa live, e pediremos ao Senhor, né, que Ele nos conceda, né, a cura, né, da pandemia, que as tão sonhadas vacinas possam chegar, né, a toda a população, não só do Brasil, mas de todo o mundo, né? A conclusão diz que Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Então Deus tem interesse que a igreja dele viva num bem-estar social, né? Que não haja falta de mantimento, né? Que a ordem possa ser estabelecida, né? Que as pessoas vivam bem, né? Deus tem interesse nessa situação, né? E Deus também tem interesse que haja também uma paz espiritual. Deus também tem interesse na vida espiritual de cada pessoa, né?
Deus também tem um interesse na educação com base nos princípios cristãos, né? Educação com base nos princípios cristãos. A educação secundária, ela é importante, mas nossa cultura, né? Na nossa cultura, nós não admitimos que alguém venha ensinar coisas contrárias à palavra de Deus, né? A nossa nação foi edificada sobre a palavra de Deus, tá certo? Mesmo que tenha tido aí algumas falhas, mas nós somos um país em que os alicerces estão pautados na palavra de Deus. Então nós queremos uma educação cristã, isso é muito importante para nós, né? E os valores espirituais, os valores da família, né? Nós temos esse dever de preservar esse valor. Nossa sociedade, ela é uma sociedade civilizada. Ela é uma sociedade civilizada, né? Nós primamos pelos direitos humanos, nós primamos pelos direitos espirituais também de cada ser humano, tá certo? E nós também cremos que a base dos valores morais e espirituais é a Bíblia Sagrada. Se queremos uma sociedade justa, igualitária e humana, essa sociedade só será possível se tiver a Bíblia como base. Então, meus queridos e amados irmãos, eu agradeço a todos, né? Vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por essa escola bíblica dominical. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, ó Pai, por esse momento que estivemos aqui, ó Deus, falando, Senhor, a tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar todos os teus filhos que te ouviram, ó Pai, os que amam te ouvir, ó Pai, que o Senhor possa abrir, Senhor, o seu entendimento, despertá-lo, ó Pai, para aprender mais de ti. Suplicamos, Senhor, mais uma vez, ó Pai, para que o Senhor possa, Senhor, sarar, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, o planeta Terra. Liberta, Senhor amado, o planeta Terra do jugo da Covid-19. Deus de eterna bondade, devolve, Senhor, a alegria, Senhor, aos corações enlutados, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, restaura, Senhor, a saúde, dá-lhe, Senhor, nesse momento de crise, ó Deus, entendimento e sabedoria, meu Pai, para os governantes, ó Pai, desta nação. Dá sabedoria para o presidente do Congresso Nacional, para o presidente ali, Senhor, do Senado Federal, meu Deus. Dá-lhe conhecimento e sabedoria para o nosso presidente, ó Pai, para todas as autoridades, para todos os magistrados, para todos os juízes, procuradores, aqueles que estão trabalhando, Senhor, militando nas ruas, a Polícia Militar, a Polícia Federal, meu Pai. Ó Senhor, dá a todos esses homens, ó Deus, sabedoria, ó Deus, para administrar esta nação, manter a ordem nesta nação, nesse momento de pandemia, nesse momento de extrema gravidade. Deus de eterna bondade, só Tu pode acalmar os corações, só Tu, Senhor, pode barrar, Senhor, esta pandemia. Entra, Senhor, com providência, Senhor, olha para todos os moradores da terra, pois é isso que te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor para todos os meus queridos e amados irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam com todo o seu povo, e quem tem fé, diga amém.